Então vamos lá, pessoal? Ó, terminada essa parte introdutória, né, entendendo a formação do direito administrativo, eu quero começar a raciocinar direito administrativo com vocês. E eu começo trabalhando o que a gente chama de regime jurídico administrativo. Agora, a gente vai entender direito administrativo do princípio. Os princípios, pessoal, eles são a lógica do sistema. Então, princípios caem em prova? Caem. Tá? Cai em prova, sim. Mas mais importante do que cair em prova, no momento que você aprende a raciocinar os princípios, você aprende a raciocinar direito administrativo. Então você raciocina o direito administrativo no momento em que você consegue raciocinar esses princípios. Os princípios que regem a matéria, eles vão te dar o norte da matéria. Quando você entende esses princípios, é como se você pegasse o fio da meada. Daí, tudo que eu vou falar com vocês aqui durante 23 aulas é muito fácil, né? O complicado é você entender a lógica do sistema. Então você aprende a raciocinar direito administrativo, o resto é moleza, o resto é diversão, tá? Por isso, pessoal, a lógica do direito administrativo se baseia em dois princípios iniciais. Nós temos dois princípios basilares que vão te auxiliar no raciocínio do direito administrativo. O primeiro é o que diz assim: supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela justifica todas as garantias e prerrogativas que o Estado possui. Então, essas prerrogativas, essas garantias decorrem dessa supremacia. É a ideia de que sempre que houver necessidade, o Estado pode limitar e restringir direitos individuais para adequá-los ao interesse público. Havendo necessidade, o Estado limita, o Estado restringe direitos individuais para garantir o interesse da coletividade. Isso é a supremacia do interesse público. E aí eu te pergunto, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular? O que são atos com atributos, contratos com cláusulas exorbitantes? Tudo isso é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É a supremacia que faz com que o Estado se submeta, o Estado goze, na verdade, o Estado usufrua de alguns privilégios, de algumas garantias, de algumas prerrogativas que não estão presentes na atividade privada. Na busca do interesse público, o Estado acaba gozando de garantias, de prerrogativas para que ele consiga alcançar esse interesse público. E você vai dizer, mas não tem limite? Claro que tem. O limite é justamente o outro princípio, é a indisponibilidade do interesse público. Então, a indisponibilidade do interesse público estabelece que o administrador não pode abrir mão, não pode dispor do interesse público. Ou seja, todas as vezes que ele tem o poder de buscar o interesse da coletividade, ele tem também o dever, porque ele não pode abrir mão disso. Ele não pode dispor da busca pelo interesse público. E aí, o Estado acaba submetendo a algumas limitações, algumas restrições, justamente para evitar que o administrador abra mão do interesse público e corra atrás de direitos individuais, né? Por exemplo, você vai aprender que todas as vezes que o administrador público atua, ele não pode escolher a pessoa que vai ser beneficiada ou prejudicada pelo ato, porque senão ele vai acabar selecionando alguém visando o interesse privado e não o interesse público. Isso é o regime administrativo, pessoal. As prerrogativas que o Estado goza versus as limitações que eles se submetem são a tônica do direito administrativo. Tudo que nós vamos aprender ao longo das matérias se baseia nisso aqui, nas prerrogativas públicas, nas prerrogativas dadas ao Estado para que ele consiga alcançar o interesse público, versus as imposições e limitações e restrições postas ao Estado para que ele não abra mão do interesse público. Por exemplo, os contratos. Os contratos administrativos têm prerrogativas, cláusulas exorbitantes, vantagens, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado, né? Os servidores. Os servidores têm estabilidade, têm vantagens, têm garantias, mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego. Ou seja, eu estou te mostrando que as prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado formam o que a gente chama de regime jurídico administrativo. Então, esse regime jurídico administrativo,
esse norte, essa lógica do direito administrativo se baseia nisso aqui. Então você aprendeu a raciocinar o direito administrativo. E aí, as prerrogativas dadas à administração pública se espraiam por todas as funções, por todos os temas que a gente vai trabalhar. Eu queria aqui, nessa primeira aula, só fazer uma ressalva em relação às prerrogativas processuais, porque a gente tem algumas alterações do novo CPC que eu queria conversar com vocês, tá? Coisa rápida, besteira. Não vou trabalhar todas as prerrogativas do Estado aqui agora, a gente vai aprendendo elas ao longo das matérias, mas de antemão, quando eu falo de prerrogativas e limitações do Estado, as prerrogativas públicas se apresentam também na relação processual da administração. Então, quando a administração pública, então a gente tem prerrogativas no direito tributário, porque o Estado tem imunidade tributária, prerrogativas para servidores, como a ideia de estabilidade, e assim por diante. Mas, basicamente, na matéria processual, nós temos 3 prerrogativas relevantes. A primeira são os prazos dilatados em juízo. A Fazenda Pública, ela goza de prazos dilatados em juízo. Hoje, né, no direito processual vigente, o prazo é em quádruplo para contestação e em dobro para recurso. Isso é o que está no nosso CPC. A administração pública tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Cuidado que eles invertem, tá? Cuidado também com um detalhe. Esse prazo em dobro para recorrer não se estende às contrarrazões de recurso. Então, quando o Estado vai apresentar uma contrarrazão de recurso, o prazo dele é simples. Ele tem prazo em quádruplo para contestar e ele tem prazo em dobro para recorrer. Agora, as outras manifestações dele se dão em prazo simples. Isso enquanto o CPC novo estiver em vacácio, né? Por enquanto ele nem foi, eu estou dando essa aula aqui em janeiro, ele ainda não foi nem sancionado, ele ainda é um projeto de lei já aprovado, mas ainda não foi sancionado. De qualquer forma, em 2016, certamente, quando acabará a vacácio do CPC, isso muda, tá? No novo CPC, os prazos dilatados são prazos em dobro para qualquer manifestação do poder público. Então eu dou de um lado e tiro do outro. Eu tiro por quê? Porque para a contestação o prazo não é mais em quádruplo. Não existe mais prazo em quádruplo para a administração. É prazo em dobro para todas as manifestações. Então, para contestar o prazo é em dobro, para recorrer o prazo é em dobro, mas também para contrarrazões de recurso ou para outras manifestações, o prazo da administração pública passa a ser dobrado. Então, eu diminuo o prazo da contestação, mas, em compensação, eu dobro prazos que não eram em dobro no CPC anterior, tá? Além disso, remessa necessária. A remessa necessária, ou duplo grau de jurisdição obrigatório, se mantém, tá? Só que o CPC atualiza os valores. Então, a remessa necessária das decisões proferidas contra a Fazenda Pública. O Estado, ele tem essa garantia de que uma decisão proferida contra ele se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Ou seja, essa decisão sobe ao Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Estadual, né, ou ao TRF, no caso da Justiça Federal, não importa. Sobe, né, para a instância superior, para o Tribunal ad quem, independentemente da apresentação de recurso voluntário pela administração. O próprio CPC já tem algumas ressalvas, né? Os valores são apresentados, valores muito baixos, não tem essa remessa necessária. O novo CPC atualiza esses valores, colocando valores bem mais altos, tá? Então, não haverá o duplo grau de jurisdição obrigatório para, só haverá esse duplo grau de jurisdição obrigatório para decisões contra a Fazenda Pública de valores muito altos. Isso vai ser alterado no CPC, é decoreba de valores mesmo. A remessa se mantém. Por fim, o outro critério, outro benefício, privilégio processual que não é alterado pelo CPC, é a Lei 6.830, que estabelece que a Fazenda Pública executa os seus débitos por meio de execução fiscal. Então, a execução fiscal segue parâmetros da Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais e que define algumas regras para essa execução. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, com isso aqui entendido, a gente começa a trabalhar os princípios que regem o direito administrativo. Porque, como eu te falei,
Desses dois princípios básicos, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, decorrem todos os demais princípios que regem a atuação administrativa. E olha, todos os princípios de direito administrativo decorrem da Constituição. Todos os princípios de direito administrativo são constitucionais. Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e outros princípios constitucionais implícitos, mas todos eles decorrem do texto constitucional. Então, a Constituição Federal, ela orienta todos os princípios da atividade administrativa, tá? Ou ela expressamente define alguns princípios, ou ela implicitamente permite que a legislação defina outros princípios que vão reger essa atividade, tá bom? A ideia é que os princípios básicos expressos estão no artigo 37. E esses, todo mundo conhece, eu vou começar por eles. O artigo 37, caput da Constituição Federal, define que a atuação administrativa deve se pautar pelo respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente conhece como LIMP, né? Esses 5 princípios expressos no artigo 37, os 5 princípios do LIMP, são os primeiros para a gente começar a conversar. Vamos lá? Um por um, rapidamente. O primeiro princípio que eu quero conversar com vocês é o princípio da legalidade. A legalidade, pessoal, ela define um princípio totalmente diferente do que você aprendeu até agora. Então a primeira coisa que eu peço a vocês é, esqueça tudo de legalidade que aprendeu até hoje. Porque seu professor de constitucional, seu professor de civil chegaram aqui para lhe dizer o quê? Que legalidade está no artigo 5º da Constituição Federal e define que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Isso é a legalidade aplicada no direito privado. No direito privado vige a autonomia da vontade e por isso o particular faz tudo, desde que não contrarie a lei. Isso que você acabou de ouvir de mim é o princípio da legalidade que a gente chama de princípio da não contradição à lei. O princípio da não contradição à lei é aplicado a particulares como um todo. O particular pode fazer tudo, desde que ele não contrarie o texto legal. O particular tem amplo poder de atuação, desde que ele não atue contra a lei. Não havendo contrariedade à lei, a atuação dele é legítima, né? Vige aquela máxima do direito civil, que tudo que não está juridicamente proibido presume-se permitido. Então, no direito privado, tudo que não está juridicamente proibido presume-se permitido. Isso não é o que a gente leva para o direito público. No direito público, no direito administrativo, o princípio da legalidade é muito mais específico. Eu conversei isso com vocês, inclusive, nos primeiros blocos, tá? A legalidade aqui não é o princípio de não contradição à lei. O particular não pode fazer tudo que a lei não proíbe. Não. Aqui, desculpa, o particular pode. Mas o administrador não pode fazer tudo que a lei não proíbe. Não. Aqui, o administrador público só atua quando a lei permite. A gente fala do princípio de subordinação à lei. Ao invés de trabalhar o princípio de não contradição à lei, a gente trabalha um princípio de subordinação à lei. Só existe atuação administrativa se houver previsão legal. Não necessariamente uma previsão legal expressa, porque a gente vai entender mais adiante que existe uma discricionariedade administrativa em determinadas situações e aí a atuação não está expressamente definida em lei, mas ela tem que estar definida em lei, de forma expressa ou implícita. É a lei que permite a atuação do administrador. Não existe atuação administrativa sem prévia permissão legal. É diferente do direito privado, em que o particular, basta ele não contrariar a lei para ele estar atuando licitamente. No direito público, todo o poder emana do povo, pessoal. E é por isso que o administrador só atua quando o povo permite. O povo permite por meio das leis. As leis são manifestação da vontade popular. A nossa democracia é representativa. E aí, o povo é representado pelos seus representantes, no caso aqui, os membros do Congresso. E por isso, a lei vai definir a atuação do administrador. Em outras palavras, o povo vai dizer até que ponto o administrador público pode atuar, ou até quando ele pode agir, de que forma ele deve agir, tá? Então, legalidade no direito público, subordinação à lei. Nós não aplicamos o princípio de não contradição à lei.
além da legalidade, impessoalidade. A impessoalidade tradicionalmente é enxergada de uma forma que você pode marcar em qualquer prova objetiva que venha para vocês. Impessoalidade significa não discriminação. Então, sempre que você pensar na impessoalidade, você vai pensar numa atuação administrativa que não discrimina a pessoa que vai ser atingida pelo ato. E leia-se, não discrimina nem para beneficiar e nem para prejudicar. Quando eu falo de não discriminação, eu estou lhe dizendo que a atuação do administrador público não enxerga, ou pelo menos não se preocupa em enxergar quem são as pessoas que serão atingidas pelo ato. Independentemente de saber quem são as pessoas que serão atingidas pelo ato, a atuação administrativa é a mesma. O administrador público vai atuar da mesma forma, independentemente de saber quem é que vai ser atingido pelo ato. Esse é o raciocínio. Isso é impessoalidade. Impessoalidade é não discriminação. Então, nomeie um servidor. Quem? Não sei. O vencedor do concurso, né? O primeiro colocado no concurso. Contrate alguém aí para prestar o serviço de limpeza. Quem é? Não sei. O vencedor da licitação. Isso é uma atuação impessoal. Quando o administrador público atua, a pessoa que o ato vai atingir, seja para beneficiar, seja para prejudicar, não é relevante. Ele atua com critérios objetivos. Esses critérios objetivos significam dizer que ele não pode pautar a conduta do Estado em pessoas específicas que ele pretenda atingir, seja para prejudicar, porque é inimigo, seja para beneficiar, porque é amigo. Não importa. A atuação administrativa é impessoal, é objetiva, é criteriosa. Não se preocupa com pessoas específicas, tá? Agora, modernamente, na verdade nem é tão moderno assim, a Maria Silvia Zanella de Pietro já trazia essa ideia, se estabelece que a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Então a impessoalidade também é enxergada sob a ótica do agente. O que é isso? É simples. Quando o agente público pratica o ato, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado por meio desse agente. Na próxima aula, na seguinte, quando a gente for estudar órgãos públicos, a gente vai ver que isso aí é o que a gente chama de teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Por que teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva? Porque é a ideia de que a vontade do agente público é imputada ao Estado. Quando o agente público manifesta a vontade, essa vontade manifestada pelo agente é imputada ao ente público que esse agente apresenta. Então, a atuação do agente público não pode ser imputada a ele, tem que ser imputada ao Estado. Quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, quem está atuando é o Estado por meio desse agente. E isso vai gerar algumas consequências. Duas consequências vale a pena a gente conversar. Primeiro, se o agente público causa um dano a terceiros, atuando nessa qualidade, o terceiro não pode cobrar diretamente do agente. É o entendimento do STF. A gente vai aprofundar isso depois e vai ver que o STJ tem proferido uma decisão em sentido contrário. Mas, a princípio, não pode cobrar diretamente do agente, porque quando o agente público praticou o ato danoso, não era o agente que estava atuando, era o Estado que estava atuando por meio desse agente, tá? O outro ponto muito relevante dessa segunda análise da impessoalidade ensejou a edição do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse artigo 37, parágrafo 1º, ele diz, sabe o quê? Ele estabelece que as propagandas de governo não podem fazer constar nomes, símbolos ou marcas que pessoalizem, que gerem promoção pessoal do agente público. Por quê? Porque quando o agente público pratica um ato no exercício da função pública, não é ele que está praticando, né? Então, não é possível que o prefeito coloque uma placa em cada obra que ele faz. Então ele faz um viaduto e coloca assim, ó, esse é um presente do prefeito tal para a comunidade. Não é um presente. Ele não pegou o dinheiro do porquinho dele e fez uma obra pública. Não, aquilo ali é dinheiro do povo. Quem está atuando ali não é o prefeito, quem está atuando ali é o município. Então, naquele momento, quando ele fizer uma propaganda de governo para dar o caráter informativo daquela obra executada,
ele não pode de nenhuma forma, ainda que subliminarmente, a gente sabe que faz, mas teoricamente ele não pode, fazer com que isso enseje uma promoção da sua imagem. Porque não é a pessoa dele que está atuando, quem está atuando é o Estado por meio dele. Então a ideia é de que impessoalidade deve ser enxergada assim. Então, primeiro, como não discriminação, como uma forma de não enxergar quem é a pessoa que o ato vai atingir. O Estado vai atuar da mesma forma, multando, beneficiando, independentemente da pessoa. E a impessoalidade sob a ótica do agente público, não se imputando a conduta do agente nessa qualidade ao próprio agente, e sim imputando ao Estado toda a atividade praticada pelo agente, certo? Além da legalidade da impessoalidade, moralidade. Moralidade é honestidade, é lealdade, é boa-fé de conduta, é não corrupção. Toda vez que você pensar em moralidade, você vai pensar em boa-fé no sentido subjetivo, tá? Em relação ao agente. O agente público está atuando de forma leal. É o princípio da confiança. É uma atuação do agente de forma honesta no trato com a atividade pública, tá? É o que a gente vai chamar de moralidade jurídica. É a moralidade jurídica que não se confunde com a moral social. Quando eu digo para vocês que a moralidade é a honestidade, é não corrupção, eu estou falando da moralidade jurídica. Não é assim, olha, não pode ir para repartição de short curto, não. Isso é a moral social, que também é protegida pelo direito. Mas a moralidade estampada no artigo 37 é a moralidade jurídica. É a moralidade do administrador público quando ele atua no trato com a coisa pública. É tratar a atividade pública de forma honesta, de boa fé, né, de forma leal, com honestidade, lealdade, não corrupção no trato da atividade pública. Vou dar um exemplo, só para você entender. Não anote nada que a gente vai falar da 8.112 no momento certo. A que inclusive foi alterada, a 8.112 foi alterada agora no dia 30 de dezembro, pela medida provisória 664 de 2014, mudou as regras de pensão do regime próprio de previdência. A gente vai trabalhar isso, tá? Inclusive o livro que eu indiquei para vocês já está saindo atualizado com a medida provisória 664, tá? Então o livro está bem novinho, ele vai sair agora em janeiro, mas já com as atualizações até 31 de dezembro. Se preocupe não. De qualquer forma, não interessa 8.112 para a gente agora. Então, só a título de exemplo. Não anote nada, só olha para mim. O artigo 132 da 8.112, ele diz que se o agente público praticar uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição, ele vai ser demitido. Então, o agente que pratica uma conduta escandalosa, uma incontinência pública, se submete à demissão. A questão chega para você e diz assim, determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo. Sexo é escandaloso, digo, na repartição, né? Obviamente. É, Rodrigo? Claro, né? Rodrigo quer falar sobre isso? Não, Rodrigo não quer falar sobre sexo, graças a Deus. Então, sexo na repartição é escandaloso. Porque sexo é escandaloso é um conceito muito definido, né? Claro, cada um tem a sua noção de sexo, pode ou não ser escandaloso, e eu vou parar de falar sobre isso agora, nesse momento. O que importa é, na repartição, sexo é escandaloso. Sexo é uma incontinência de conduta, é uma incontinência pública na repartição, e por isso ele foi demitido. A questão chega para você e diz assim, essa demissão é decorrência do princípio da moralidade estampado no artigo 37, caput da Constituição Federal. Certo ou errado? Nada feito. A moralidade que está no artigo 37 é a moralidade jurídica. É a honestidade, é a boa-fé de conduta, é tratar a coisa pública de forma honesta, evitar prejuízos ao interesse da coletividade ao tratar com a coisa pública. Isso é moralidade, tá? É honestidade, é boa-fé de conduta, é não corrupção. Então é basicamente assim, olha, faça sexo na repartição, mas não desvie verba, tá? Faça sexo na repartição, mas não se valha de tráfico de influência para atuar de forma corrupta, para encher os cofres seus, né, da sua família. Claro que a moralidade social também é protegida pelo direito, tanto que a lei determina a demissão desse sujeito nesse caso, mas não é a moral jurídica, ok? Além da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, publicidade.
Publicidade é transparência. Olha, nenhum dos princípios do direito administrativo, nenhum princípio é absoluto. Nenhum da legalidade. A gente hoje tem estabilização de efeitos do ato, então nenhum princípio é absoluto. Eu quero que você entenda que as normas princípios, elas, quando se chocarem, elas geram uma ponderação de interesse. É diferente de uma norma regra, que é a nova tira a velha, né? Não, aqui a gente tem ponderação de interesses. Nenhum dos princípios é absoluto. Nenhum deles é absoluto. E por isso, pessoal, a publicidade pode ser restrita. A própria Constituição estabelece a possibilidade de restrição ao princípio da publicidade, quando for necessário a proteção da intimidade, honra, vida privada, para garantia da segurança nacional ou por motivo de relevante interesse coletivo devidamente justificado, tá? Então, é possível dentro da administração pública a prática de atos sigilosos. Esses atos sigilosos serão praticados excepcionalmente e justificados por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional, para a proteção da intimidade, da honra, da vida privada. Não é assim. Pratica-se o ato secreto e quando se descobre ele diz, mas é segurança nacional. Não, isso deve ser previamente justificado. Os atos sigilosos devem ser praticados dessa forma mediante justificativa, tá? A princípio, não se admite atos sigilosos. É exceção, é excepcional a prática de atos sigilosos. O princípio básico, orientador da atuação administrativa é o princípio da publicidade, que define para a gente a ideia de transparência, né? É uma atuação pública transparente, é uma atuação pública que visa garantir o conhecimento de todos acerca dos atos praticados pela administração. Qualquer coisa que atente contra a transparência de forma indevida é prejudicial à democracia. O cidadão, ele é o dono da coisa pública, ele é o titular do interesse público e ele tem que ter conhecimento de tudo o que acontece, tá bom? Por isso, pessoal, para começar, a publicidade é, antes de mais nada, uma garantia de controle da administração pública pela sociedade. Então, a publicidade é muito relevante como garantia de controle. É para que o cidadão, é para que a sociedade possa controlar a atividade exercida pela administração. Todas as vezes que a administração pública pratica um ato, esse ato é controlado pela própria administração, pelo judiciário e pela sociedade. Então, essa publicidade funciona como garantia de controle. Ela viabiliza o controle do cidadão. Porque se o ato for sigiloso, se o ato for secreto, o cidadão não tem como ter conhecimento desse ato. E se ele não toma conhecimento do ato, ele não tem como controlar esse ato praticado. Então a ideia é que a publicidade é garantia de controle dos atos administrativos, mas também que a publicidade funciona como requisito de eficácia desses atos. A publicidade funciona como requisito de eficácia do ato administrativo sempre que o ato se dirige à sociedade. Por exemplo, para você entender, o prefeito municipal edita uma norma e diz assim, nessa rua ninguém estaciona. Esse ato do prefeito é um ato perfeito e válido. Quando ele diz que nessa rua ninguém estaciona, ele está praticando um ato perfeito e válido no exercício do poder de polícia municipal. Mas, enquanto não vier uma plaquinha dizendo que ninguém estaciona, você vai continuar estacionando normalmente. Por quê? Porque esse ato é perfeito, esse ato é válido, mas ele não é eficaz. Para que esse ato possa produzir efeitos em relação à sociedade, ele tem que ser publicizado. Então, a publicidade do ato, ela funciona nesse caso como requisito de eficácia. Preste atenção que ela não é elemento formativo do ato. O ato administrativo já estava formado, já era perfeito, existente, válido, mas ele ainda não era eficaz. A eficácia do ato dependia da publicidade, porque enquanto não fosse dada a publicidade, o cidadão não toma conhecimento. E se ele não toma conhecimento, ele não pode ser obrigado a obedecer a norma estabelecida no ato, tá? Então, a princípio, a publicidade viabiliza o controle, é garantia de controle do ato administrativo, mas a publicidade também funciona como requisito de eficácia desses atos administrativos em relação à sociedade, em relação à coletividade. Bacana? Maravilha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A eficiência é o último princípio expresso no artigo 37. A gente conversa daqui a 2 minutos, né? Porque o bloco acabou. Ficou bacana o final do bloco. Daqui a pouco eu volto para a gente falar da eficiência. Sai daí não.